Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional dessa manhã. Que bom que você está começando o dia aí junto comigo na palavra de Deus. Estamos em Provérbios, capítulo 15, onde hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi muito tocado nesse assunto na conferência com o pastor Lobo na semana passada. E várias bases bíblicas foram dadas. Nós vamos olhar mais uma base bíblica aqui em Provérbios. Vamos para 1 Samuel, para uma história onde tem uma frase famosa que aparece ali, uma história do primeiro rei de Israel, de Saul. Eu quero olhar contigo porque é um princípio que a gente precisa compreender, porque ele vai contra as tradições culturais do Brasil, as tradições religiosas do Brasil que acabam levando a gente a comportamentos e pensamentos que não são condizentes com a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver isso de forma muito, muito clara no versículo 8 de Provérbios, capítulo 15. Vamos juntos olhar o que diz a palavra de Deus aqui para nós? Olha só. O Senhor, aqui Senhor, quando está em letra maiúscula assim na sua Bíblia, tudo em letra maiúscula, tá vendo? É Jeová, tá? É o nome pessoal de Deus, ok? O Senhor, Jeová, o nome pessoal de Deus. Detesta o sacrifício dos ímpios. Olha que interessante, vamos parar aqui. Ele detesta o sacrifício. E é interessante porque a gente pensa, não, mas o sacrifício é uma coisa boa, eu estou fazendo uma coisa boa, o sacrifício a Deus é uma coisa boa e eu estou fazendo o sacrifício. Ele diz, cara, ele detesta o sacrifício do ímpio. Ou seja, ele não está tão preocupado em o sacrifício do que em a gente caminhar do jeito certo. Ele detesta o sacrifício do ímpio. Pode sacrificar, pode fazer um monte de coisa. Mas se o coração está longe, para Deus não adianta muita coisa. Tem um versículo, não é o que eu vou olhar com vocês daqui a pouquinho, mas tem um versículo na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus fala com o povo, o próprio povo de Israel, diz assim, cara, vocês me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Vocês falam bonito, seria uma forma da gente traduzir isso, né? Para o nosso vernacular hoje. Vocês falam bonito, mas o coração está gelado, está longe, né? Faz tempo que desconectou de Deus. Está dizendo, cara, ele detesta o sacrifício dos ímpios. Você pode fazer a coisa certa, mas se o coração estiver longe, você pode externamente oferecer um monte de coisas, mas se o coração está longe, Deus olha para aquilo e fala, cara, não tem valor. Deus não está atrás do nosso sacrifício, Deus está atrás do nosso coração. Deus está atrás do nosso coração. Tudo aquilo que Deus pede que a gente faça, não é porque Deus precisa de alguma coisa de nós, mas é porque Deus está tentando manter o nosso coração firmado nele. Vou dar um exemplo clássico que pouca gente entende. A questão do dízimo, né? A pessoa, porque pastor só quer dinheiro, não sei o quê, por que tem que tocar no dinheiro? Cara, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus é o dono do universo. Mas Ele quer o seu coração. E Ele sabe que um dos maiores deuses que existem hoje no mundo, que competem com o lugar de Deus na nossa vida, é o tal do famoso dinheiro. Então Deus institui um princípio chamado dízimo que basicamente faz com que você mensalmente, ou seja lá, né, dependendo da tua forma de receber, alguns autônomos são diferentes, mas mensalmente você tem a oportunidade de dizer: o meu Deus não é o dinheiro. Inclusive, eu vou dar dinheiro para o meu Deus. Eu vou manter o meu coração sensível diante de Deus e eu vou romper com a ganância, com o desejo de sempre ter mais, ou o pensamento de que o dinheiro é a resposta para todas as coisas. Eu vou romper com isso. Mensalmente a gente tem a oportunidade de romper, dizer não para o dinheiro, não se permitir ser dominado pelo dinheiro, não permitir pôr a nossa esperança no dinheiro, não permitir pôr a nossa confiança no dinheiro. E o dízimo é isso, é depositar a minha confiança em Deus. É dizer, olha, está aqui um valor, e esse valor, ele sinaliza para o meu coração que a minha confiança não está no dinheiro que eu estou dando, está no Deus a quem eu estou adorando enquanto eu dizimo. Então Deus não está atrás do nosso dinheiro, Deus não precisa de dinheiro, Deus está atrás do nosso coração. Tudo que Ele nos pede, dízimo nesse exemplo,
é para Deus manter o nosso coração, para o nosso coração não se desviar achando que dinheiro é a solução de todas as coisas, ok? Da mesma forma, nosso texto aqui, Deus não está atrás de sacrifícios. Na época aqui, Antigo Testamento, eram sacrificados animais, né? Esses animais derramavam o sangue, que era um símbolo de que o nosso pecado, a consequência dele é a morte, os animais então morriam meio que em nosso lugar, já apontando para Jesus que viria para morrer no nosso lugar. Mas era uma forma de você expiar o seu pecado, você pagar o preço do seu pecado. Você tinha que matar um animal, isso era um sacrifício, porque animais têm custo, animais têm valor, né? Principalmente naquela época de comida mais escassa. Então, você sacrificava um animal no lugar de você se sacrificar a si mesmo, pelo seu pecado. E era custoso, por isso era um sacrifício, mas o que o texto está nos dizendo, cara, Deus não gosta, aliás, Deus detesta o sacrifício do ímpio. Que é o quê? O cara ir lá e comprar um boi, comprar uma ovelha, ou se você não tinha muito dinheiro, tinha pombo, você podia comprar um animal, ir lá e sacrificar, fazer todo o ritual, até abrir mão de alguma coisa, mas o coração está longe de Deus. Eu disse, cara, eu não estou atrás de um sacrifício. O sacrifício é para que você, no seu coração, compreenda que você pecou contra um Deus santo, que o salário do pecado é a morte, que alguém precisa morrer, mas que Deus já preparou um substituto, que eventualmente seria Jesus, né? Mas Deus já preparou um substituto. Então, mas ao mesmo tempo, o custo do sacrifício é para ser pedagógico para nós, para a gente entender que o nosso pecado tem custo. E não é o custo de um boi, de uma ovelha, de um pombo. É o custo relacional nosso com Deus. Eu preciso consertar isso, eu preciso reparar isso. Era uma forma pedagógica de Deus nos ajudar a compreender um conceito abstrato chamado pecado. E fazer a gente entender que tem custo, que tem que ser reparado, que tem que ser consertado, tem que ser restituído. É forma pedagógica. Deus não estava atrás do sacrifício. O sacrifício é pedagógico para nós. Qual que é o problema? Você fazer a ação do sacrifício sem pedagogia nenhuma, sem entender nada. Com o coração distante de Deus, não compreendeu nada, só está fazendo os ritos sem a compreensão e a transformação do coração. Deus diz, cara, detesto isso aí. Por quê? Porque ninguém ganha com isso. Deus não precisa do sacrifício. Você perdeu dinheiro fazendo o sacrifício, perdeu tempo e dinheiro fazendo o sacrifício e o coração não foi transformado. Deus está atrás de transformação. Por isso, gente, que qualquer religiosidade vazia de relacionamento não agrada a Deus. Você pode ir lá fazer um rito, seja lá o rito que for, né? Pode ir lá fazer um rito, vai lá, fica lá sentado no rito, lá, meu coração está longe de Deus. Cara, para Deus isso não é interessante que você bata cartão na igreja. Não é interessante que você reze 30 Pai Nosso. Não é interessante que você dê uma oferta grandiosa lá, mas se o seu coração está distante de Deus. Tem gente que acha que o coração pode estar longe de Deus, dá uma oferta generosa e aí Deus vai perdoar todas as coisas e está tudo bem. Comprei Deus. Como se Deus pudesse ser comprado, né? Então, ritual sem coração conectado com Deus, diz o nosso texto, Deus detesta. Mas olha o contraste, versículo 8. Mas a oração do justo o agrada. Olha só, oração que tecnicamente não tem muito custo, né? A oração que em si não é, você não está fazendo não está sacrificando nada, não está indo para o templo, você pode orar em qualquer lugar. A oração do justo agrada a Deus. Por quê? Porque Deus está atrás do coração e não do sacrifício. E aqui a gente é remetido a um texto que eu quero ler com vocês, que acontece lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Deus está lidando com Saul, o primeiro rei de Israel, que acaba pecando contra Deus, fazendo coisas erradas, depois ele tenta fazer um sacrifício para tentar apaziguar, para dizer que está tudo bem, tipo, cara, fiz errado, mas depois eu pago lá minhas contas e fica tudo certo, né? O que Deus está ensinando para nós nesse texto de Provérbios e no de 1 Samuel, que nós já vamos ler, é o seguinte, que sem pureza, sem santidade, um rito religioso como um sacrifício se torna algo detestável para Deus. Não tem valor nenhum para Deus, né? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Saul
ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor, fazendo coisas que o Senhor não queria, desobedecendo a Deus. Como líder, imagina, né? Como líder da nação, ele desobedece a Deus. Você imagina se o líder está desobedecendo, como que os liderados não estão vivendo, né? E olha só o que acontece no texto, olha só. Basicamente, os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, tá? Não era para tomar nada do despojo da guerra, mas os soldados tomaram, e aí Saul ainda tenta acobertar falando o seguinte, olha só, mas o melhor do que estava consagrado para a destruição, eles sacrificaram ao Senhor Deus em Gilgal. Então eles pegaram alguma coisa, eles desobedeceram, mas deixaram o melhor para Deus, sabe? Eles não obedeceram 100%, mas o melhor, o suprassumo, eles deixaram para Deus, mas as outras coisas pegaram para si. Aí Samuel, que é o profeta, responde para Saul, o rei, dizendo o seguinte: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Aí vem a frase famosa: A obediência é melhor do que o sacrifício. Olha só. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, não adianta você ir queimar a gordura de um carneiro, né? Que era um dos rituais, um dos sacrifícios que era oferecido para Deus, se o seu coração desobedeceu. Não adianta você, né, fazer uma coisa errada e achar que um ritual, com o seu coração ainda errado, seu coração decidindo pecar, seu coração achando que você tem uma ideia melhor do que Deus, seu coração achando que você pode desobedecer a Deus. Não adianta você ter um coração distante de Deus e achar que um sacrifício pode ser resposta para isso. Olha o que ele diz, versículo 23. Pois a rebeldia, o que é a rebeldia? Não fazer o que Deus mandou fazer. É como o pecado de feitiçaria. E a arrogância, achar que eu sei mais do que Deus, é como o mal da idolatria. Por que é como o mal da idolatria? Porque eu estou me colocando acima de Deus. Estou dizendo, não, eu sei mais do que Deus. A minha opinião é mais importante do que Deus. Isso nada mais é do que idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E a partir daqui, Saul é rejeitado como rei por Deus. Logo em seguida, Davi é ungido rei e se torna eventualmente o novo rei de Israel. Por quê? Por causa de desobediência. Gente, nós aprendemos na conferência com o pastor Lobo que o que nos protege do maligno não é uma oração forte do pastor, não é ir na campanha de 7 dias, de 350 dias, cara, não adianta essas coisas aradas todas se você não está vivendo em santidade. Se você não está vivendo uma vida que agrada a Deus e se afasta do pecado. E qual que é o problema de algumas igrejas por aí, né? Vivem de campanha em campanha, mas nunca te ensinam a andar em santidade. E sabe o que acontece se você viver de campanha em campanha, mas nunca ensinado a viver em santidade? O que vai acontecer é aquilo que o pastor Lobo falou, você abana, você fica abanando mosca, né? Que é o quê? Você manda o demônio sair, é igual abanar a mosca, né? A mosca sai, mas se a carniça ainda estiver lá dentro da sua casa, se a podridão estiver dentro da tua casa, é uma questão de tempo para a mosca voltar. E aí tem muita igreja que não está te ensinando a caminhar em santidade, mas está abanando mosca. Vem cá na campanha que nós vamos libertar você. Liberta. Volta 2 semanas depois, está preso igual. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com a carniça, não aprendeu a lidar com a podridão que está dentro da sua vida. Se você remover da sua vida a podridão, as moscas, nesse caso, né? Espíritos malignos, naturalmente vão embora. Por quê? Porque para Deus, o que importa não é o sacrifício. Para Deus não importa você ir numa campanha de 7 dias, 7 semanas, 700 dias, não importa quanto tempo é. Se o seu coração está distante dele. E nós vivemos numa cultura muito ritualista, sabe, muito cheia de rituais, muito cheia de sincretismo, muito cheia de coisas, de crendices, que a gente acha que eu fazer tal coisa vai resolver o meu problema. Querido, Deus quer o seu coração, Deus quer o meu coração. Muito mais vale a oração de um justo do que o sacrifício de um ímpio. Muito mais vale uma simples oração de um justo do que um mega sacrifício de um ímpio, porque Deus não está procurando ações, Deus está procurando o seu coração. Cuidado com a religiosidade que diz que você pode fazer ações sem coração.
e que vai estar tudo bem. As ações, na verdade, só são um meio para Deus ter o meu e o seu coração. A gente ir para a igreja não é porque eu vou para a igreja para Deus me amar, não, eu vou para a igreja porque Deus já me amou, eu vou para a igreja para adorar a Deus, para entregar meu coração para Deus. É totalmente diferente. Então, fica para nós aqui esse lembrete maravilhoso, né? Vamos ler de novo. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Então, que a gente possa, né? Até o versículo 9 aqui fala sobre isso. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. É isso. O que Deus está atrás é do nosso coração. O que Deus está atrás não é de uma mera religiosidade de ações, mas um relacionamento com Deus que brota do nosso coração e que muda as nossas ações a partir de um coração transformado. Amém, gente? Então, vamos compreender isso, vamos pedir que Deus nos ajude nesse sentido a romper com qualquer religiosidade que acha que eu posso fazer atos justos sem ter um coração justo e que a gente possa juntos buscar a santidade, né? Buscar uma vida e um coração que agrada a Deus. Pai, nessa manhã nós entregamos a Ti nossa vida, entregamos a Ti o nosso coração. Reconhecemos, Deus, que às vezes é fácil para nós achar que a gente consegue só fazer a coisa certa e o coração está distante. Deus, obrigado por esse lembrete hoje, de que não é assim que o Senhor olha o coração, inclusive é Samuel que aprendeu a lição que nós olhamos para o exterior, mas Deus vê o coração. Foi o próprio profeta Samuel que aprendeu isso pouco tempo depois, quando ungindo Davi. Ajuda-nos também a aprender essa lição, Deus, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor e que tudo aquilo que a gente fizer, a gente faça de coração, não só por ações de religiosidade. E que o nosso coração possa ser agradável para o Senhor, mesmo que com coisas simples como oração, mas que vindo de um coração puro, agrade o Senhor e avance o teu reino. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço. Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã para mais um devocional. Até lá.